Olá, tudo bem, pessoal? É, Nosso assunto da aula de hoje é plasticidade sináptica e memória, e é um assunto que eu quase que fico constrangido de ter que falar sobre ele, porque é um dos assuntos mais estudados dentro da neurociência e, portanto, qualquer coisa que eu possa falar aqui para vocês já pode estar desatualizada, certamente estará. Qualquer coisa que eu falar aqui para vocês é uma visão muito parcial, né, de todo o universo de estudos dentro desse campo e, portanto, o que eu apresento aqui para vocês é um pequeno recorte, uma pequena impressão que eu tenho sobre o assunto, numa tentativa de construir com vocês algum raciocínio inicial sobre o tema. Deixo aqui os meus contatos para vocês e vamos iniciar a nossa discussão. Primeiramente, é interessante fazer uma distinção conceitual aqui com vocês entre aprendizado e memória. O aprendizado, ele pode ser caracterizado como um processo pelo qual adquirimos conhecimentos sobre qualquer objeto investigado. Então, vocês podem estudar a respeito de uma determinada metodologia de pesquisa, vocês podem estudar sobre um esporte, vocês podem estudar um tema contido num livro, e isso vai produzir um aprendizado em vocês. A memória, por sua vez, ela tem uma definição talvez mais apropriada aqui para o nosso contexto da neurociência. Então a gente pode defini-la como sendo um processo neurobiológico pelo qual o conhecimento é codificado, armazenado, consolidado e finalmente evocado. Então vejam que a gente consegue estabelecer uma sucessão de eventos em que esse aprendizado ele precisa ser transformado numa informação passível de ser moldada biologicamente, e essa informação, então, convertida nesses termos, ela precisa ser armazenada, tornada possível de ser, inclusive, trazida para um nível de consciência. E para que isso aconteça, ela tem que passar por um processo anterior que a consolide. Então, nós temos essas etapas fundamentais. É claro que vocês podem me perguntar, mas é importante só a gente construir memórias? É importante só a gente lembrar de fatos e eventos? Não necessariamente. A gente também precisa esquecer determinadas coisas, né? Então, a extinção de memórias, né, ou seja, o esquecimento delas, também parece ser parte desse processo cognitivo. E eu diria que quase que igualmente importante, que é a consolidação de memórias. Uma vez que certas memórias podem estar associadas com contextos, por exemplo, aversivos. Então, se a gente passa por uma experiência que é ruim, uma experiência que é pouco prazerosa, ela pode ser, por exemplo, associada a esse contexto ruim quando ela é evocada. E isso pode, por exemplo, permear situações como o transtorno de estresse pós-traumático. Então, se uma pessoa passa por uma situação altamente aversiva, né, como um assalto, por exemplo, tudo que remeter àquele ambiente do assalto posteriormente ao evento, e isso é trazido fruto das memórias produzidas naquele momento muito ruim, faz com que o indivíduo possa vivenciar novamente aquela situação. Então essa memória aversiva ela pode trazer junto com ela todo um contexto de ansiedade generalizada. E isso constrói esse cenário do transtorno de estresse pós-traumático, que pode, eu diria que, em última instância,
se caracterizar na figura de um ataque de pânico, por exemplo. Então vejam que as memórias elas também podem trazer uma conotação bastante aversiva. Então o entendimento de toda essa neurobiologia que explica a formação das memórias pode ser muito útil também, não só pensando em produzirmos estratégias de melhorar o desempenho cognitivo das pessoas, ou então evitar que as pessoas tenham um prejuízo de memória ao longo da idade ou em função de doenças neurodegenerativas, mas também é importante estudar a neurobiologia da cognição até para que a gente possa tratar melhor esses pacientes que têm esses transtornos associados com esse quadro de pânico ou de ansiedade generalizada. E, portanto, não só estudar a memória nos ajuda a nos entendermos melhor como seres humanos, mas também nos ajuda no nosso dia a dia ou na nossa condição clínica nessas situações. Então, para iniciar um pouco essa discussão, né, eu gosto sempre de trazer alguns elementos históricos, e aqui eu remeto ao primeiro pesquisador que teve uma influência significativa nesse campo, que é o Donald Hebb. O Hebb ele era um psicólogo canadense e ele teve uma participação bem interessante no que diz respeito a explicar eventos de memória associando sincronias de disparo de potenciais de ação de neurônios dentro de uma pequena rede neuronal. Então, com isso, ele viu que diferentes neurônios, mediante um contexto de aprendizado em modelos animais, fazia com que esses neurônios sincronizavam os seus disparos, ou seja, o firing desses neurônios se organizava mediante um contexto de aprendizado. Logo, ele propôs que esse fenômeno ele poderia ser modulável, né? Poderia ser moldável em função desse ambiente de aprendizado que era apresentado. Então, com isso, ele fundou as bases de entendimento, tais como nós enxergamos hoje em dia, a plasticidade sináptica, né? É claro que esse é uma página interessante, né, da biografia do Donald Hebb. Entretanto, ele também contribuiu para outros capítulos não tão virtuosos da neurociência, né? E um desses capítulos remonta justamente o uso de estratégias de tortura psicológica em indivíduos. Então, vários dos estudos dele foram utilizados como referências para, por exemplo, produzir estratégias de tortura mediante privação de sentidos, né? Então, aquela prisão de Guantánamo, né, uma prisão norte-americana, ela ficou muito famosa tempos atrás por terem vários casos, né, de tortura sendo vazados aí para a imprensa. E muitas dessas estratégias de tortura, né, terríveis, né, obviamente, utilizavam esses princípios de privação de sentidos aos quais o Donald Hebb, eu diria que deu o início, né, em relação à discussão neurobiológica. É claro que esse capítulo, né, ele não é, eu diria, dos mais gloriosos da neurociência, mas na sequência aqui de pesquisadores que influenciaram esse campo, né, da cognição, eu trago um pesquisador ainda vivo, né, o professor Eric Kandel, aí com seus 90 anos, e que foi fundamental para
lançar as bases moleculares do entendimento dessa plasticidade sináptica, ao qual o Reb conceitualmente iniciou. Então, para isso, o professor Kandel utilizou esse animal que está aqui representado na figura, que é a aplísia. A aplísia é um animalzinho que possui cerca de 20 mil neurônios e um repertório comportamental bastante modesto. Mas o que parece ser uma desvantagem, na verdade, pode ser vista como uma escolha muito bem feita, uma escolha racionalmente muito adequada para se estudar esses mecanismos, justamente em função dessa aparente simplicidade de redes neuronais. Então percebam que a aplísia ela tem aqui a cabeça e a cauda, né, uma brânquia e um sifão, né, bem representados. Quando esse animal recebe um estímulo sensorial, ele exibe então um comportamento de retração, né, do seu corpo e junto com essa retração também a retração da brânquia e do sifão. E dependendo da intensidade do estímulo sensorial, né, que é produzido nesse animal, essa retração pode ser tamanha que ele vai fazer uma ejeção de tinta, certo? E com isso ele tem uma resposta comportamental mais intensa, fruto justamente dessa intensidade sensorial a qual ele foi exposto. Então, a partir desse paradigma, né, apresentado, o Kandel começou então a estudar esses mecanismos de sensibilização sináptica dentro desse circuito relativamente simples da aplísia. Então vejam vocês aqui nesse primeiro exemplo em A, então eles fizeram uma estimulação sensorial na aplísia, justamente aqui borrifando um pouco de água nesse sifão, e essa estimulação foi feita uma vez apenas. Vejam que existia um eletrodo registrando esse neurônio sensorial, que obviamente disparou um potencial de ação, e nós temos então uma projeção desse neurônio sensorial fazendo sinapse com dois outros neurônios, que são interneurônios e que vão modular a atividade desse outro neurônio aqui, que é o neurônio motor. Então percebam que essa modulação por parte de interneurônios inibitórios e excitatórios produzirá uma resposta final nesse neurônio motor, mediando a liberação do glutamato. E essa liberação, quando ocorre e essa mediação, quando ocorre a liberação do glutamato, obviamente é em função desse potencial pós-sináptico excitatório que ocorreu aqui. E o produto final, então, do ponto de vista comportamental dessa liberação de glutamato, é a retração do sifão e da brânquia. Agora vejam uma outra situação experimental, né? O mesmo estímulo, só que agora, ao invés de ser um estímulo único, ele é um estímulo repetido. Então foi feito o mesmo estímulo por várias vezes. Percebam então que esse eletrodo aqui do neurônio sensorial, ele registra, né, os potenciais de ação em função dos estímulos. Entretanto, esse circuito dependente dos interneurônios modula a atividade do neurônio motor de tal forma que essa liberação do glutamato agora será praticamente inexistente em comparação a essa primeira situação aqui. Então percebam que esse eletrodo está quase isoelétrico. Isso faz com que, do ponto de vista comportamental, não haja retração nem do sifão nem da brânquia. Então a aplísia responde de uma forma diferente mediante a um estímulo feito repetidas vezes. Então isso mostra uma condição de sensibilização sináptica frente a essa repetição do estímulo. Logo,
a gente pode atribuir a uma forma um tanto primitiva de aprendizado desse circuito, porque esse estímulo, o animal entende que se ele está se repetindo, ele não precisa então produzir uma atividade intensa daquele neurônio motor. Agora, uma outra condição que a gente pode observar do ponto de vista experimental com esse mesmo modelo aqui apresentado é quando nós temos um estímulo agora muito suave, representado por esse pincel. Então esse estímulo muito suave vai ser detectado pelo neurônio sensorial e ele vai produzir uma ativação através do circuito dependente dos interneurônios, uma ativação desse motoneurônio. E com isso, uma resposta comportamental. É claro que é uma resposta comportamental suave, em função da suavidade também do estímulo. Então, há de certa forma um pareamento, uma proporcionalidade entre a resposta comportamental e o estímulo sensorial. Em contrapartida, no nosso exemplo B, percebam que esse mesmo animal que foi estimulado inicialmente com esse pincel, agora ele é estimulado fortemente com uma corrente elétrica. Então esse estímulo aqui muito intenso produzirá como resultado final uma grande liberação de glutamato por parte do motoneurônio. E essa condição então exacerba a resposta comportamental até o ponto de nós termos a liberação de tinta. Então seria a resposta comportamental máxima que a aplísia poderia manifestar. E é claro que isso só ocorre porque esse circuito então permitiu essa modulação dessa forma. Agora vejam, o mesmo animal que passou inicialmente por essa experiência sensorial leve, depois por essa experiência sensorial muito intensa, quando exposto novamente, só que agora a um estímulo leve, ele responde do ponto de vista comportamental como se ele estivesse sendo estimulado intensamente. Então vejam que esses circuitos aqui, eles produzem uma ativação do motoneurônio tal como a que nós observamos no exemplo em B. Então isso corrobora ainda mais aquela ideia de que esse animal tem condições de produzir esse aprendizado fruto da experiência sensorial e que esse aprendizado, ele sem dúvida deve ter uma dependência muito grande dessa influência do interneurônio facilitador, que é esse interneurônio estimulatório por parte dessa projeção que vai diretamente ao motoneurônio. Então, coletivamente, esses resultados são muito favoráveis à existência de uma plasticidade desse circuito em função do ambiente que se apresenta para esse animal. Então vejam que é possível estabelecer agora um mecanismo um pouco mais definido, do ponto de vista molecular, para tentar explicar essa condição, e o Candel ele permitiu e descreveu esses fenômenos que a gente está mostrando aqui para vocês. Então percebam que há esse neurônio sensorial, aqui com o terminal axonal, fazendo sinapse com o motoneurônio, e essa é aquela sinapse glutamatérgica que a gente estava descrevendo. Então percebam que esse glutamato, quando ele é liberado nessa sinapse, ele produz uma intensa ativação dos receptores NMDA, que são os receptores ionotrópicos do glutamato, portanto, gerando uma intensa mobilização desses íons cálcio para dentro agora do neurônio motor. Então esse influxo produzirá grande despolarização no neurônio motor. Agora vejam vocês que essa modulação
ela ocorre em função daquele interneurônio facilitador, como nós descrevemos anteriormente. E aqui na Aplísia, né, viu-se que esse interneurônio ele libera, né, a serotonina como neurotransmissor, né, uma indolamina, como vocês já bem sabem. Então a serotonina ela é liberada, né, nessa sinapse, que é uma sinapse axo-axônica, e com isso nós teremos aqui a ligação da serotonina a esses receptores serotoninérgicos, que são receptores metabotrópicos. Percebam que acontecerá uma intensa mobilização, né, da adenilatociclase, com ativação da fosfolipase C, produção de segundos mensageiros como o diacilglicerol. Também pode acontecer mobilização do AMP cíclico, que é produzido a partir do ATP, e com isso nós teremos atividade aqui da proteína quinase A, né, que vai levar a um fechamento dos canais de potássio, portanto vai ser um efeito facilitatório de despolarização desses neurônios, e aqui a mobilização da proteína quinase C, que vai estimular ainda mais a liberação do glutamato. Então percebam que, coletivamente, esses dois mecanismos de fechamento dos canais de potássio e de facilitação da liberação do glutamato são os eventos de sinalização intracelular deflagrados pela serotonina e que vão resultar nesse prolongamento da liberação do glutamato aqui nessa sinapse. Então, ativando mais intensamente esse neurônio motor do que numa situação, hipoteticamente, de ausência de atividade desse interneurônio facilitatório. Então, esse é um mecanismo de aumento da plasticidade dessa sinapse que se traduz como uma regulação fruto desse contexto, nesse caso sensorial, apresentado aqui a Aplísia. É claro que essa condição ela foi descrita na literatura no final da década de 60, começo da década de 70, e nesse período nós também tivemos a contribuição fundamental de outros pesquisadores que descreveram um mecanismo que vai muito nessa direção de plasticidade, de aumento de plasticidade sináptica e, portanto, de alteração funcional dessas sinapses glutamatérgicas. E aqui eu me refiro a esses dois pesquisadores aqui, né, o Terje Lemmel, o Tim Bliss e o Per Andersen. O Per Andersen, na verdade, ele era o chefe do grupo, né, que recebeu, né, esses dois pesquisadores que eram, à época, jovens pesquisadores e que começaram a trabalhar em coelhos, estudando como que os neurônios desses coelhos poderiam gerar respostas eletrofisiológicas que se adaptavam em função dos diferentes estímulos aos quais eles eram apresentados, né? Então, eu trouxe aqui para vocês os dados originais desse trabalho de 1966, né, do Lemmel e do Bliss, que mostraram justamente o fato de que, à medida que essas estimulações eram feitas nesses neurônios de coelho, mais alterações eletrofisiológicas eram produzidas nesses animais. Então, existia uma curva aqui de atividade eletrofisiológica nesses neurônios. Então, isso indicou que havia de fato uma modulação plástica, agora em mamíferos, e que essa modulação plástica ela ocorria fortemente através de uma modificação eletrofisiológica em que se chamou esse evento
de potenciação de longa duração, né? Termo esse que comumente a gente utiliza pelo acrônimo de LTP. É um evento talvez máximo do ponto de vista de plasticidade sináptica e que ocorre fruto dessa exposição ambiental e cognitiva. E daí para frente, né, quase que todos os esforços, né, da comunidade científica que trabalha com memória e aprendizado tem como pano de fundo a LTP. Seja para tentar usar a LTP como um instrumento explicativo, né, para os fenômenos aos quais a comunidade tenta descrever, ou seja, usando a LTP como um objeto de investigação, portanto tentando descrever como que ela ocorre do ponto de vista molecular e neuroquímico. Então o que eu vou tentar trazer para vocês aqui é um breve sumário dos principais eventos moleculares descritos. É claro que há tantos outros ainda que eu não vou detalhar aqui, mas é um esqueleto para vocês terem uma ideia inicial. Então nós temos o glutamato, né, sendo liberado nessa sinapse, ativando receptores NMDA. Antes disso a gente pode ter um influxo de íon sódio, por exemplo, por canais de sódio nessa célula, e esses receptores NMDA necessariamente precisam ser estimulados. Quando eles são estimulados pelo glutamato, nós vamos ter um influxo intenso de íon sódio e íon cálcio, que são os dois principais íons despolarizantes, né, nas nossas células. E com a entrada desses dois íons, haverá então uma mobilização de estoques de cálcio intracelular e ativação de proteínas cálcio-camodolina, que vão fazer uma ativação subsequente de proteínas quinase. E essas proteínas quinase irão fosforilar outros alvos intracelulares, como por exemplo a enzima óxido nítrico sintase. E essa enzima então vai, quando fosforilada, sintetizar o óxido nítrico a partir, né, do aminoácido L-arginina, e esse óxido nítrico aqui sintetizado nesse terminal axonal pode se difundir e estimular ainda mais a liberação de glutamato nesse terminal pré-sináptico. Então essa seria uma forma de potencializar essa sinapse glutamatérgica. É claro que nós sabemos que há muitos outros mecanismos mais complexos envolvidos nessas sinapses glutamatérgicas, mediando a potenciação de longa duração, e essa figura tenta ilustrar com um pouco mais de detalhes outros mecanismos por trás dessa condição. Então vejam que existe uma expressão gênica por parte desse gene, o PRKCZ, que vai produzir então um RNA mensageiro que codifica uma enzima chamada proteína quinase M-zeta, e essa PKM-zeta é uma proteína que normalmente tem uma expressão muito baixa. Entretanto, quando nós temos um influxo de íons cálcio, né, mediante ativação do receptor NMDA pelo glutamato, esses íons cálcio, então, eles fazem uma intensa ativação dessa proteína, a CANKI2, além de outras proteínas que são também dependentes do cálcio para serem ativadas, né? Eu estou citando essa daqui porque ela é uma das principais nesse mecanismo de ativação inicial da PKM-zeta. Então, com isso, nós vamos ter uma fosforilação da CANKI2 e, como consequência,
uma fosforilação da PKM-zeta. E essa PKM-zeta, uma vez fosforilada, ela pode fazer a ativação de uma outra proteína, que é a NSF, e essa proteína, portanto, ela muda a polaridade dessa célula, fazendo com que esses receptores AMPA, que estavam localizados em uma outra região, passem então a migrar, passem a se deslocar então para essa região do dendrito em que nós temos efetivamente a sinapse. Então ocorre uma alteração da localização desses receptores AMPA, fazendo com que agora eles se tornem muito mais densos na sinapse, né, que está sendo ativada, e portanto mediando um aumento da despolarização dessa célula, uma vez que os receptores NMDA eles necessariamente trabalham em conjunto com os receptores AMPA. Então nós temos uma condição de potencialização dessa despolarização. Agora, esse é um evento que ele é muito mais inicial da LTP. É o que se chama de LTP inicial. Agora, nós temos uma outra condição em que essa LTP se torna mais tardia, né, ou também chamada de LLTP, em que essa PKM-zeta ela passa então a regular a sua expressão gênica de tal forma que ela não é mais bloqueada. Então, dessa maneira, ela está se protegendo de ser regulada negativamente por outros mediadores, né? E isso vai acontecer também associado à fosforilação da PDK1 e também mediado por outros fatores neurotróficos, como é o próprio BDNF, que vai diminuir a proteólise do transcrito aqui da PKM-zeta. Então, com isso, nós temos uma remodelação aqui dessa espinha dendrítica e uma resposta eletrofisiológica muito acentuada em função de todo esse contexto inicialmente deflagrado pelo glutamato. A PKM-zeta, até o momento, parece ser a principal proteína envolvida com as memórias de longo prazo, as memórias de longa duração. Então, se a gente tiver um mecanismo que bloqueie essa ativação, essa mobilização da PKM-zeta, certamente os efeitos na memória de longo prazo serão muito intensos. Lembrando que os mecanismos fisiológicos eles sempre buscam, né, um equilíbrio, né, buscam a homeostasia, nós precisamos considerar que, além da potenciação de longa duração, nós precisamos ter um mecanismo que se oponha a ele. E nesse caso, contamos com a depressão de longa duração, ou LTD, que é um mecanismo semelhante do ponto de vista de plasticidade à LTP, ocorrendo também nas mesmas regiões que são caracteristicamente regiões de alta plasticidade, como é o caso do hipocampo, do cerebelo e do neocórtex. Então, enquanto que a LTP se caracteriza por uma alta coerência e uma alta sincronização eletrofisiológica entre os neurônios, e uma dependência de níveis elevados de cálcio e consequente fosforilação de alvos, com o aumento da condutância e o aumento do número de cópias dos receptores AMPA, que vão se somar com o efeito despolarizante do NMDA e assim gerar uma grande atividade eletrofisiológica. Então, enquanto a LTP faz tudo isso, a LTD ela se caracteriza pela baixa coerência e baixa sincronização
de disparos entre os neurônios. E, é claro, uma redução dos níveis de cálcio intracelular, portanto, está associada com uma desfosforilação de proteínas, ou seja, com atividade de proteínas fosfatase em detrimento das quinases, e uma diminuição da condutância e redução de número de cópias dos receptores. Então, vejam que há um contraponto funcional da LTP, que é a LTD. Então, na prática, são faces distintas de uma mesma moeda. Então, vejam, eu comentei que nós tínhamos alterações de sincronização neuronal ou gerando uma alta sincronia nos casos de LTP, ou redução da sincronia nos casos de LTD. É possível observar esses eventos de alteração de sincronia de diferentes áreas neuronais quando a gente faz um registro eletrofisiológico como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então percebam que nós temos alguns neurônios sendo representados aqui por essa linha azul e outros neurônios de uma outra região representados por essa linha vermelha. Então vejam que nós temos aqui uma coincidência de fase em alguns momentos, né? Aqui novamente uma coincidência de fase entre esses neurônios, quer dizer, as ondas encontram-se nas mesmas fases, né? Mesmos vales ou mesmos picos. Entretanto, em outros momentos, há uma discordância de fase, então há uma perda dessa sincronia de disparos. E essa perda de sincronia de disparos, então, ela também precisa acontecer em alguns momentos. Então vejam que eletrofisiologicamente nós conseguimos identificar, dentro de uma situação ou de sono ou de vigília, essa dinâmica de atividade neuronal. Então, quando a gente fala em LTP, em LTD, nós precisamos pensar que são eventos que vão acontecer dinamicamente e que vão contribuir para que nós tenhamos, por exemplo, toda a construção de uma funcionalidade dessas redes neurais. Dessa forma, potencializando, por exemplo, eventos de aprendizado durante a vigília e também durante o sono, ou então potencializando períodos de redução da sincronia durante esses mesmos períodos. Então, a plasticidade sináptica ela se caracteriza pelo estabelecimento e modificação de redes neurais que, obviamente, são vitais para o funcionamento do nosso encéfalo. E essas redes neurais incluem as transmissões sinápticas excitatórias e inibitórias, como vocês já devem ter percebido. LTP e LTD são consideradas condições de plasticidade sináptica e mecanismos potenciais para a formação de memória e aprendizado, e, é claro, eu diria que também para a extinção dessas memórias. É preciso mencionar também uma outra condição, que é a neurogênese, e como a neurogênese tem se colocado diante do que nós chamamos de dogma da não proliferação. E ele reza a condição em que os neurônios são células mas tão diferenciadas que a capacidade proliferativa dessas células se perdeu ao longo da evolução delas. A capacidade proliferativa de um neurônio ela se perdeu em benefício dessa capacidade de comunicação intercelular. É claro que esse dogma, de certa forma, ele vem sendo analisado, vem sendo avaliado ano após ano com uma série de trabalhos que tentam colocar em xeque essa condição. Então, sabe-se atualmente que há regiões em que nós temos de fato uma proliferação neuronal.
por exemplo, em epitélios sensoriais, como por exemplo no epitélio olfatório e auditivo, nós temos neurônios com capacidade proliferativa bastante acentuada, diga-se de passagem. Ainda a permanência de células-tronco em regiões como o hipocampo e o bulbo olfatório, em especial na zona subventricular. Então essas regiões do hipocampo e da zona subventricular talvez sejam as únicas áreas encefálicas a guardarem essa capacidade proliferativa de certa forma intacta. Então vejam um encéfalo de um rato. Aqui vocês estão percebendo aqui no bulbo olfatório essa região que está em maior aumento. Então vocês estão vendo o bulbo olfatório, essas células migrantes, e aqui nós temos um detalhe dessa região em que essas células migrantes elas vão ser formadas por um conjunto de células-tronco proliferativas que vão então dar origem a todas essas células que vão sofrer um fluxo migratório em direção a outras áreas encefálicas. Nós temos também que no hipocampo, né, aqui representado, especialmente na região do giro denteado, nós também temos células com capacidade proliferativa, e essas células vão dar origem a outros neurônios que vão influenciar essa rede neuronal, que é uma rede, eu diria que das mais plásticas do nosso encéfalo, né, essa rede hipocampal. Portanto, a influência da neurogênese sobre o aprendizado parece ser bastante significativa. Falando do ponto de vista da remodelação plástica dessas sinapses, uma das evidências morfológicas é a formação de espinhas dendríticas. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, né, desses dendritos e aumentar essas imagens, nós teremos essas fotos aqui ao lado, em que é possível se identificar em amarelo, né, os receptores glutamatérgicos NMDA, justamente sendo expressos nessas áreas de alta densidade de espinhas dendríticas. Então, mostrando talvez uma relação entre essa neurotransmissão excitatória com a formação dessas espinhas dendríticas. E é claro que a exposição ambiental dentro de um contexto de enriquecimento desse ambiente faz com que se tenha um aumento ainda maior da formação dessas espinhas dendríticas. Então, se a gente expõe os animais, aqui vocês estão vendo ratos, Wistar, expostos aqui na sua gaiola a um contexto, né, a um ambiente, melhor dizendo, enriquecido, né, em que eles têm caixas para se esconder, né, ou outros objetos, né, aos quais eles podem fazer diferentes tipos de comportamento, como play behavior, fazem com que diferentes células possam aumentar a formação dessas espinhas dendríticas. E comparando com animais que foram expostos a um ambiente empobrecido, portanto na ausência de todos esses objetos, vê-se que a densidade de espinhas dendríticas é muito menor. Então, certamente a capacidade de aprendizado desses animais provenientes de um ambiente empobrecido será menor. Então, nós podemos observar agora uma caracterização dos tipos de memória que nós temos em humanos. Então, a memória humana ela pode ser classificada nesses três grandes tipos aqui representados, né? Uma memória sensorial, né, que é muito curta, uma memória de curto prazo, né, ou também chamada de memória de trabalho, que em geral aí ela dura intervalos de tempo muito curtos, né, segundos até 1 minuto,
e a memória de longo prazo, né? E essa memória ela pode ser caracterizada como uma memória que vai se manter por boa parte da vida do indivíduo. E essa memória, né, de longo prazo, ela ainda pode ser subdividida em memória explícita e implícita. Essa memória implícita ela é de natureza inconsciente. Portanto, a gente pode dizer que ela está associada a situações que envolvem um componente motor, né? E aí a gente chama essa situação de memória procedural. Então, envolvendo habilidades motoras, né, uma destreza aprendida fruto de uma exposição repetida a uma determinada tarefa, né? Então, aprender um esporte, repetir aquela tarefa motora, faz com que o indivíduo torne essa memória introjetada dentro desse caráter implícito, e ela pode ser evocada facilmente mediante, por exemplo, uma exposição ambiental. Então, se a pessoa praticava um esporte, jogava tênis, por exemplo, mas jogou tênis por muitos anos e agora eu diria que está igualmente longe do esporte, né? Há muitos anos sem praticar aquele esporte. Se esse indivíduo entrar numa quadra e por alguns momentos ali tentar evocar aquele aprendizado motor, certamente ele vai conseguir evocar, vai conseguir inclusive realizar alguns movimentos. Pode ser que não com a mesma destreza e coordenação, fruto de uma ausência de treinamento físico, efetivamente, muscular, mas ele ainda vai conseguir realizar os fundamentos daquele esporte. Já a memória explícita, ela tem natureza consciente, então a pessoa ela consegue evocá-la, né, de maneira voluntária e, inclusive, quando solicitada, né? Então a pessoa tem consciência, né, daquela evocação, né? E essa memória, então, ela é dita declarativa. A memória declarativa, ela ainda é subdividida em dois outros contextos, né? Um contexto episódico e o outro semântico, né? O episódico se remete mais a eventos e experiências, né? Então ele consegue relatar algum evento, por exemplo, da formatura, do nascimento do filho, do primeiro emprego, ou da prova a qual ele foi aprovado, coisas desse tipo, ou experiências, um estágio, um experimento que deu certo ou que não deu certo. Ao passo que a memória semântica, ela reflete mais um aprendizado conceitual. Então, um aprendizado semelhante ao que a gente está utilizando nessa situação aqui em aula, né, em que a gente consegue exprimir uma série de entendimentos intelectivos dentro de um discurso razoavelmente organizado. Então essa é a tradução do que seria essa memória semântica. E é interessante salientar que dentro de toda essa discussão sobre essa classificação de memórias e a influência, né, desses circuitos altamente plásticos que nós temos aqui, o caso desse paciente ele é uma pedra fundamental na literatura que não pode deixar de ser mencionada, né? É o incrível caso do paciente HM. Paciente esse que permaneceu, né, conhecido apenas pelas iniciais por longos anos, né? Hoje em dia a gente sabe, né, o nome dele, o Henry Molaison, né, que faleceu em 2008, e ele sofria de um caso de epilepsia que era intratável, né, à época.
Então não existia uma terapia que fosse capaz de reduzir, né, os quadros, né, convulsivos que ele repetidas vezes manifestava. Então é claro que isso trazia um sofrimento muito grande para ele, né, a qualidade de vida era péssima, né? E ele aos 27 anos então se submeteu a essa cirurgia, que era uma cirurgia ainda experimental, né? O William Scoville foi o cirurgião que propôs essa estratégia de ressecção do lobo temporal, né? Feita então em 1953. Então vejam aqui comparativamente o encéfalo do indivíduo normal, como que ele se apresenta, né? Nessa visão aqui mais ventral. Se vocês analisarem o encéfalo do HM, percebam então que foi feita essa ressecção do lobo temporal. Se a gente olhar essa vista coronal, né, essa visão coronal, a gente percebe, né, a ausência aqui justamente dessa região do lobo temporal, a qual o hipocampo reside. A Brenda Milner foi a psicóloga que tratou de observar o HM e conseguiu, de maneira muito eficiente e perspicaz, descrever todas as funções cognitivas que foram e que não foram afetadas diante dessa ressecção hipocampal que o HM sofreu. Então percebam que o HM teve uma série de funções que não foram afetadas, né, para espanto, né, de muita gente, né. Habilidades intelectuais não foram afetadas, ele gostava de jogar cartas, ele gostava de conversar, habilidades motoras e de percepção, ele gostava de fazer palavras cruzadas, entretanto, ele tinha obviamente dificuldades com palavras que ele não teve o contato, ou conceitos que ele não teve o contato antes da cirurgia, né? A memória de trabalho também parecia preservada, e também a memória de curto prazo. As funções que foram afetadas diziam respeito, né, a uma condição em que ele teve a chamada amnésia anterógrada, né, que é um severo prejuízo em aprender novas informações. Então, tudo que era apresentado a ele como sendo algo novo não era aprendido. Então, ele rapidamente deixava de saber quem era aquela pessoa que era apresentada a ele, ou quais eram aquelas informações que eram apresentadas, né? Então, por exemplo, se trocava o presidente, se tinha, né, alguma informação social nova, certamente ele não conseguiria aprender. Ele só tinha conforto e domínio em relação àquelas informações que ele já teve o conhecimento antes da cirurgia. E ele também teve o comprometimento de memórias da infância, né, uma amnésia retrógrada. Então eu quero mostrar um breve vídeo para vocês, falando um pouquinho da história do HM, e a gente já continua na sequência. 27-year-old Henry Gustav Molaison had a portion of his brain surgically removed in hopes that it would mitigate his epileptic seizures. His seizures vanished, but so did his ability to retain memories. Because of this, he spent the next 55 years as HM, the anonymous case study for worldwide research on memory and amnesia. Scientists discovered his excised brain part, the hippocampus, was responsible for declarative memory, that which is consciously learned and later retrieved. The post-surgical HM recalled general aspects of his life and could learn new skills, but was incapable of remembering anything he just experienced. After his death, HM's brain was preserved for future investigation, even though the missing hippocampus and the insight it could have offered was long gone. That is, until researchers recently used magnetic resonance imaging to discover vestiges of the removed segment.
Along with a vast trove of knowledge about the complexity of memory learned from H.M. while alive, this new discovery will help add even more dimension to the study of memory and possibly brain-related conditions like Mr. Mollaison's epilepsy. Então, percebam que na ausência, né, do hipocampo, esse paciente apresentou um prejuízo muito grande, né, dessas memórias explícitas, né, declarativas. Todo e qualquer episódio, né, que ele foi apresentado, né, após a ressecção do lobo temporal, ele deixou de conseguir fazer aquela memória. Então isso significa que o hipocampo ele tem um papel fundamental para essas memórias episódicas, né? Então isso pode ser observado em particular a partir dessa investigação do caso do paciente HM. Então a memória de longo prazo a gente consegue dividir nessas duas grandes modalidades, uma memória explícita, né, que é declarativa, de natureza consciente, e uma memória implícita, portanto não declarativa e inconsciente. Eu já tinha comentado que essa memória implícita ela tem um papel, por exemplo, motor, de aprendizado motor. Então, nesse caso, a gente precisa salientar a influência do estriado, né, um núcleo da base fundamental para esse contexto de motricidade. Ao passo que a memória de longo prazo do tipo explícita, ela é dependente do lobo temporal medial, né? Então, mais especificamente, quando nós figuramos, né, a estrutura do hipocampo nesse contexto. Olhando então essa memória de longo prazo do tipo, né, declarativa, a gente consegue dizer que ela é tanto episódica como semântica, e essa memória então semântica, que envolve fatos, né, e conhecimento, ela tem uma dependência do lobo temporal medial. Enquanto que a memória episódica, que leva em consideração eventos, né, e lembranças, depende do hipocampo. Então essa memória semântica, que envolve fatos e conhecimentos, depende do córtex medial temporal, enquanto que a memória episódica ela está associada diretamente com a atividade hipocampal. Já a memória implícita, né, que é não declarativa, ela está associada com memória de procedimentos, né, ou de habilidades. Nós já falamos do estriado, mas ainda também há uma influência do cerebelo nesse contexto motor. Nós temos uma memória de pré-ativação, né, dependente de áreas do neocórtex, e uma memória emocional que relaciona circuitos ali do sistema límbico, mais particularmente da amígdala. Então, esse domínio cognitivo ele depende de múltiplas áreas encefálicas, fazendo com que seja tão difícil a gente entender o funcionamento fisiológico de todas elas em conjunto e, obviamente, constrói um desafio enorme para a neurociência moderna. Então, por fim, é possível estabelecer esse fluxo aqui de informações. Então, a aquisição de uma informação ela produzirá a consolidação dessa memória mediante a formação inicial de um traço de memória que pode ser verificado, por exemplo, pela expressão da proteína PKM-zeta, por exemplo. Ela é um dos principais marcadores que define, né, esse traço de memória que a gente pode caracterizar então como sendo de fato um engrama, uma materialização
desse evento quase que etéreo que é a memória. E essa consolidação, então, uma vez ocorrida, permitirá com que essa memória seja evocada, né? Então, de nada adianta a gente ter uma memória armazenada sem com que nós tenhamos condições, por exemplo, de evocá-la. Agora, uma vez consolidado esse traço de memória, nós também podemos ter um outro processo que vai mediar a extinção dele, quer dizer, o esquecimento dessa informação. Mas depois dessa extinção, essa memória pode ser reconsolidada com a formação de um novo traço de memória, um novo engrama. Então nós teríamos uma modificação física e molecular, efetivamente, que seria diferente da primeira condição de consolidação, e com isso remodelando de uma forma diferente essas sinapses, né, permitindo também uma nova evocação. É claro que todas essas etapas aqui pressupõem uma labilidade. Então, em alguns momentos, essa memória ela pode se tornar mais frágil e em alguns casos, até não se formar, não se consolidar ou então não se reconsolidar. O entendimento de todo esse fluxo de informações é ainda alvo de muito debate na literatura, de muitas discussões. Essa necessidade de se achar esse elemento físico para a memória ainda é importante, né, no debate, e cada vez mais essa atividade eletrofisiológica, a sincronização de áreas encefálicas e a modificação plástica das sinapses parecem ser elementos que nos ajudam a responder um pouco do mistério que é a memória. Então eu agradeço, pessoal, muito obrigado por terem assistido e nos vemos numa próxima. Um abraço.